Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A Força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Bem, aqui estamos nós com mais um Bar do Vaz. Hoje eu vou falar com uma figura bastante conhecida de todos nós acrianos. Vou falar com Tião Bocalon. Tudo bem, Bocalon? Como vai? Olá, Roberto. Prazer mais uma vez poder estar aqui contigo, Roberto. O prazer é meu de conversar com você depois de tanto tempo fora do poder, você voltando ao poder. Como é que se deu a sua ida ao governo do Gladson? Veja só, lá em novembro do ano passado, o Gladson já havia me feito um convite para participar do governo dele na área do agronegócio, né? E depois iniciou-se o governo e não se efetivou a situação, mas ficamos aí no aguardo, né? Quando foi há 45 dias atrás, 60 dias atrás, aí começaram alguns bochichos, o Boca não vai para o governo, não, o Boca não está no governo porque não quer, aquela coisa toda, né? E graças a Deus a gente acabou sentando, tive 2 ou 3 conversas com ele, com o Dr. Ribamar, com a equipe, e acabamos nos acertando para que eu viesse para dentro do governo para chefiar a Emater, no sentido da gente restabelecer a nossa Emater, que estava morta há 20 anos, né, e tentar fazer o trabalho do agronegócio no estado. E assim a gente fez, graças a Deus chegamos ali, fomos muito bem recebidos pela equipe da Emater, pela equipe de governo, graças a Deus, e começamos o nosso trabalho. Eu acho que o caminho foi bom, sabe? Um pouco meio atrasado, há 30 dias apenas, né? O governo já vinha há um bom tempo, mas eu acho que no fundo foi bom que eu entrei agora nesse momento. O fato de você ter sido candidato na última eleição e contrário ao governo, a candidatura do Gladson atrapalhou? Não, eu acredito que não, mesmo porque o que a gente vê no Gladson é a humildade dele, no sentido de ele quer fazer o governo dar certo. E para isso ele quer buscar os melhores, aqueles que ele considera que tem os melhores projetos, enfim, ele quer fazer um bom governo, né? E ele me convidou, você vê que ele me convidou em novembro ainda, né? Entramos agora, mas desde novembro eu tenho o convite para participar do governo. E quando ele me fez o convite, eu disse para ele: governador, eu quero ajudar, não é ao senhor, mas quero ajudar ao governo do estado. O senhor sabe que eu não pedi voto para o senhor, só que também todo mundo sabe que durante a campanha eu sempre dizia: o nosso adversário é o PT. Nunca foi o Gladson, né? Em diversas entrevistas que eu dei, todo mundo viu isso. Então, o que a gente precisava era tirar o PT. E tiramos o PT. Com quem nós tiramos o PT? Com o Gladson Cameli. Eu acho que aí a humildade dele, a simplicidade dele, de querer acertar, entendeu? Foi o que ele procurou. Muita gente, inclusive, que não o apoiou na campanha, como foi o meu caso. No caso, você deixando o seu partido, o PSL, facilitou? Não, mas não deixei meu partido. Você não saiu? Não, nem posso, Roberto, porque eu estou nesse momento numa discussão de assumir a cadeira de deputado federal. Nós ganhamos aqui no TRE por 6-0 e agora a ação está subindo para Brasília. Então eu só poderia assumir como deputado federal se eu estiver mantido dentro do PSL. E se o Gladson a vaga é do PSL. E se o Gladson te convidar para ir para o PP e ser o candidato a prefeito de Rio Branco, você larga o PSL? Roberto, olha só, eu não quero inclusive tratar desses assuntos agora, que eu acho que eu estou muito novo na casa, né? Eu acho que nós temos um comando maior, que é o governador. Quer dizer, dependemos politicamente, honestamente, eu não posso mais ficar falando de candidaturas. Eu acho que eu devo respeito a um grupo, né? O grupo do governo, comandado pelo Gladson Cameli. Então, eu acho que nesse momento eu evito até falar isso. Antes, quando eu estava sozinho, né, às vezes desgarrado, não tinha nenhum problema, o meu nome está à disposição e tal. Agora não, acho que agora eu preciso dar resultado, como eu disse para ele quando foi para entrar no governo. Gladson, eu vou, mas eu vou para dar resultado.
e graças a Deus ele está me dando as condições. Agora me acabei de sair de uma reunião com ele, está me dando as condições para que a gente busque resultados, para que o governo realmente dê resultado, para que a nossa matéria se restabeleça, para que a CAGEAC se restabeleça, para que a gente faça um trabalho no setor da produção, incluindo aí a SEMA, incluindo o IDAF, incluindo os órgãos ambientais, né, incluindo a Secretaria de Indústria e Comércio, enfim, são 7 órgãos que a gente conseguiu juntar todos para aprovar o programa de governo, o programa do agronegócio do Gladys Cameli. E isso é muito importante porque eu acho que se uma hora eu deixar, por exemplo, a Emater, ou deixar o governo, quer dizer, a equipe continua tocando o mesmo projeto, porque não é justo que aconteça como aconteceu lá na época do Jorge Viana. Eu fui convidado, entrei no governo, iniciamos um projeto, com 1 ano a gente encheu as CAGEAC todinha do estado inteiro de produção. Quando foi no 2º ano já não tinha mais produção, quer dizer, o projeto que a gente tinha iniciado não teve continuidade. Então é isso que a gente quer. Eu estou hoje aguardando essa vaga de deputado federal. Pode até ser que eu vá para federal, que eu assuma como deputado federal dentro de 4, 6, 8 meses, 1 ano, não sei. Brasília é muito demorada, né, para decidir sobre esses casos. Então, enquanto isso, eu vou dar tudo de mim para a gente poder viabilizar o setor do agronegócio dentro do governo do Gladys. Quando você aceitou a ser diretor-presidente da Emater, você deixou assim mais ou menos a entender de que estou cansado, não quero mais candidatura, quero ajudar o Acre, foi isso? Não, não foi bem isso. O que eu disse para o governador foi uma coisa um pouquinho diferente disso. Eu disse para ele: governador, eu lutei sempre para ser governador, mas não era por causa do status de ser governador. Eu queria ser governador para mostrar que a única saída que o Acre tem para se desenvolver, para gerar renda, para gerar trabalho, para melhorar a economia é a nossa Santa Terra. E aí, na conversa com ele, ficou muito claro de que ele assumiu o projeto Produzir para Empregar, que eu defendo há tanto tempo. Então, se dentro do governo do Gladys Cameli nós conseguimos implantar o projeto Produzir para Empregar, eu não tenho nenhuma intenção de, futuramente quero ser governador. Não, eu só queria ser governador para mostrar que o Acre tem uma terra santa, que tudo que a gente planta produz, né, e que a gente tem que tirar essa riqueza da terra para que ela venha para a cidade, para gerar emprego e renda na cidade. Então é isso que eu queria. E é essa oportunidade que ele está me dando e eu estou agarrando com as 2 mãos, os 2 pés e tudo, porque precisa dar certo. Aqui as pessoas dizem que falta apoio e que deveria se plantar muita macaxeira. A macaxeira é a solução do Acre? O Acre, tudo que se planta dá, acabei de falar agora há pouco. E veja só, na Crelândia tem um projeto grande lá de café, um projeto que eu comecei lá em 93 ainda, né? Continuou o projeto e tal. Agora o Paulo Vatti, que chegou, estava na secretaria, fez um trabalho muito bom lá com os produtores de café lá do Granada, trouxe a Embrapa de Porto Velho para orientar o pessoal, e nós temos uma alternativa muitíssimo boa, que é o café. O leite também é uma alternativa para o nosso estado do Acre, porque a nossa pastagem é verde o ano inteiro, coisa que de Rondônia não é. Então nós temos diversas alternativas. A mandioca, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora há pouco falava com o governador, né, de que como a mandioca ela é da Amazônia, né, e tem um estudo, eu falava com um especialista ontem, e ele dizia o seguinte: o Bocalon, como a mandioca é da Amazônia, a maior produtividade da mandioca nos estados da Amazônia, a maior produtividade está no Acre. E o município que tem a maior produtividade de mandioca do estado chama-se Sena Madureira. Portanto, é a maior produtividade de mandioca do Brasil. Agora, por que é que a gente não tem aquelas indústrias que estão no Paraná instaladas aqui no Acre? No Paraná, as indústrias que estão instaladas lá, e hoje é o maior produtor de fécula e farinha de mandioca do Brasil, o Paraná. Só que lá, a terra não produz mais do que 20, 22 toneladas por hectare. Aqui no Acre, sem adubo, sem nada, em Sena Madureira dá mais de 40 toneladas por hectare. Na região de Feijó também ultrapassa 40, 50, 60 toneladas. No Alto Juruá, que eu tive lá nas campanhas, eu vi mandioca lá de 60 toneladas por hectare. Então, por que essas indústrias não vieram? Porque não tinha segurança jurídica, coisa que agora o governo já fez a mudança na legislação, na Secretaria da Fazenda lá, na legislação
financeira, não, como é que é, meu? sei, Poxa, deu um branco aqui. Não, mas tudo bem. Então, hoje a lei que tem no Acre para o setor produtivo primário, ou seja, para a agricultura, para a pecuária, é a mesma lei de Rondônia. Então facilitou tudo, É a legislação entendeu? fiscal? A legislação fiscal, exatamente, a legislação fiscal. Então foi mudada e está de acordo com Rondônia hoje. Então hoje você tem condições de dar segurança jurídica ao investidor. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer, eu até combinava com ele agora, vamos ver se a gente faz algumas visitas na Sadia, lá em Toledo, né? Lá na Amafio, lá em São Lourenço, próximo de Cianorte, na Pinduca, que é em Araruna, né? E outras empresas que tem por ali, são empresas que, do setor da produção. A Sadia, por exemplo, opera na área de suinocultura, E dá para incorporar frangos e suínos e tudo nessa cadeia produtiva? Dá, só um problema sério que a gente tem aqui. Por exemplo, não estou aqui desmerecendo nada, mas eu vejo com muita dificuldade a continuidade da produção de suínos e frangos aqui no Acre, sem a gente ter aqui o milho e a soja. Sai caro. Porque sai muito caro, quer dizer, esse produto está vindo do Mato Grosso para cá, e um porco, para fazer 1 quilo de carne de porco, precisa de 3 quilos de ração. Então, são 3 quilos de ração que tem que viajar de lá para cá para produzir o porco aqui. Então, muitas vezes é mais barato trazer o porco inteiro de lá para cá do que trazer a ração, que dá 3 fretes. E o porco dá um frete só. Mas o Porquito e a Criaves estão incentivando, não? Estão trabalhando, mas na realidade não estão assim tão bem, entendeu? Quando deveria ser, porque a indústria, os frigoríficos de frango e de suínos, eles subiram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, depois para o Paraná, depois subiram para Goiás, né? Subiram para Mato Grosso, atrás de quê? Aonde tinha produção. A minha preocupação é que eu ouvi falar de que para manter essa indústria deles aqui, estão trazendo suíno de Porto Velho, do Mato Grosso. Então, é verdade? É verdade, estão trazendo para abater aqui. Eu estou acabando de falar, é mais barato trazer o suíno em pé do que trazer ração. Então o Acre precisa urgentemente, por isso o programa de governo do Gladys precisa dar certo urgentemente para a gente ter a ração aqui. Aí sim, aí vai facilitar a produção de suínos, a produção de aves aqui no estado do Acre. Entendeu? E como é que você se livra das críticas do PT? De que insiste na agricultura familiar, de que insiste que tem que controlar o meio ambiente, e vocês querem implantar o agronegócio. Dá para consorciar tudo? Roberto, o grande problema é que as pessoas entendem o agronegócio como sendo coisa só de grande. Agro é terra, é o que vem da terra. Agronegócio, negócio é fora da porteira. Então o que produziu na terra nós vamos negociar. Então agronegócio, até o que o índio produz lá, entendeu? E vende fora, ele produz da terra. Da floresta. Sim. O produtor que produz lá na beira dos igarapés, aí nas praias, por exemplo, aquela produção também é agronegócio. Tudo que sai da terra é agronegócio. Então o Acre, na realidade, o PT criou essa ideia na cabeça das pessoas que agronegócio é o grande negócio. Não é. Agronegócio é o pequeno negócio, a agricultura familiar, tudo é agronegócio. Eles alegam que o agronegócio desmata. Pois é, mas eles passaram 20 anos e não conseguiram fazer aquilo que nós vamos fazer no governo do Gladys. Ou seja, nós vamos apoiar o pequeno produtor com... primeiro de tudo, com assistência técnica, porque para fazer agricultura tem que ter estrada em primeiro lugar, assistência técnica e fomento, que é o que o governo do Gladys vai fazer, que está dentro do programa que nós escrevemos, que apresentamos para ele, que ele aprovou 100%. Então a Emater vai renascer. A Emater, esse ano, a gente vai abrir um espaço para mais ou menos uns 30 técnicos. O ano que vem, vamos abrir espaço para mais 100 técnicos. Daqui mais 2 anos, mais 80. Ou seja, a gente quer fechar o governo do Gladys Cameli com um técnico cada 100 produtores. Porque o técnico agrícola tem que visitar. Oi? Eles hoje não têm assistência técnica? Não tinham, só tinha assistência creditícia, Roberto. Como é que faz assistência técnica com menos de 100 técnicos no estado do Acre? Foram os 20 anos do PT fazendo isso. Então eles só iam na casa do produtor para fazer crédito. E aí, nessa história de levar para fazer crédito, aí entrou a história de crédito para pimenta longa, que só deu para a cabeça dos produtores. Crédito de pupunha, para fazer lavoura de pupunha lá no Alto Purus. Como é que faz um negócio desse? Isso é um crime.
crédito para plantar feijão lá dentro do Seringal, a 70 quilômetros na Transacriana, entrando mais 40 para dentro ali no Seringal, e foram lá, não é Seringal, lá é um assentamento já, né? Esqueci o nome do assentamento agora. Eu tive lá e ouvi das pessoas, levaram o Banco do Brasil para fazer financiamento para plantar feijão. Aí todo mundo assinou a cédula, receberam o dinheiro, plantaram feijão. Sabe o que aconteceu? Não conseguiram tirar o feijão. O que ficou? Sujaram o nome. Porque não conseguiram pagar o banco. Então é isso que o governo do Graça não vai acontecer. O programa que a gente tem é o seguinte: para não derrubar mais, para não fazer mais roçado, porque o roçado é entrar na mata, derrubar e plantar. É assim? Esse é o roçado, o acreano. Então a gente precisa recuperar as áreas degradadas. Muitas vezes nem degradadas são áreas que estão mal usadas, né? Então a gente vai entrar com um programa onde o governo do estado vai entrar com, primeiro de tudo, o técnico é que vai ajudar o produtor a escolher a área. Não é o produtor que vai falar, faz aqui. Não. O que é que você gosta de mexer? Mexer com leite. Então ótimo. Então nós vamos te fortalecer para você mexer com leite. Tentar fazer com que ele faça o trabalho com leite, mas de forma muito mais eficiente, dando rentabilidade. Porque o produtor não pode só plantar e colher. O produtor tem que plantar, colher e ganhar dinheiro. Coisa que não aconteceu nesses anos, você sabe disso. Né? Então o nosso governo tem esse compromisso. Então o técnico vai lá, escolhe a área. Aí ele vai ter o trator para poder ir lá mecanizar. Aí vai fazer a análise do solo, precisa colocar calcário. O governo vai arrumar o calcário para ele. Aí precisa de semente, vai oferecer a semente para o pequeno produtor também. Precisa de adubo, vai oferecer também. Que o produtor, pequeno produtor, que vai plantar 2 hectares esse ano, por exemplo, o ano que vem, todo ano vamos ter 2 hectares. Aí o que acontece? Esse produtor vai deixar de entrar na mata, porque ele vai ter uma terra prontinha, produzindo, entendeu? Como é que ele vai dando produtividade. Se não tem ramais suficiente em boas qualidades. Pois mas é aí que entra o governo. O governo do Graça já mexeu em muitos ramais. Tem um bocado de dinheiro aí que esse ano não vai dar para usar, mas que para o ano que vem, mais de 100 milhões já estão assegurados para mexer com ramais no ano que vem. Porque na realidade pegou um governo, todo mundo sabe, destruído. Uma dívida enorme. O Graça pegou uma dívida enorme, né? E todo destruído, então tinha que arrumar casa. Lá, o 13º sem pagar. Ele pagou o 13º do outro governador e já deu metade do outro 13º, ou seja, ele já está arrumando a casa. É a prova maior de que ele está arrumando a casa. Então ele vai dar as condições agora para que a gente tenha primeiro ramal, depois assistência técnica e fomento, que é isso que eu estou acabando de dizer para você. Agora, me explica, eu sou meio leigo, eu não sei se é a tua área, mas como é que fica aquele produtor que com muita dificuldade conseguiu tirar uma boa quantidade de milho, coloca nos filhos do governo e depois descobre que o milho é roubado? Isso é com você? Como é que vai controlar isso? Não, veja só, nós definimos as coisas lá, o trabalho. Andaram roubando. Desviando. A gente não sabe se houve roubo, se houve erro na hora da contabilização. Porque silo é uma coisa complicada. Silo na hora que chega o milho, por exemplo. Se ele chegar com uma umidade muito alta, claro que ele vai ter uma perda grande. Então se você na hora de fazer a ficha, não coloca lá, o milho chegou com 26 de umidade, ele tem que vir para 14, olha quanto ele vai perder aqui. Então você tem que colocar na ficha. Se de repente ele chegou com 26, você anota que ele chegou com 22, já começou a dar prejuízo. Então, aí ao longo do tempo... aquilo que aconteceu no milho de plasticagem? Não estou justificando aquilo. Eu estou dizendo que tanto pode ser desvio, como pode ter sido erro na hora de fazer o recebimento e o controle. Por exemplo, qualquer grão, quando você bota num silo, a própria Conab já tem uma tabela. A cada mês você perde 0,3%. Porque ele vai secando mais, vai tendo perdas, entendeu? Então tudo isso tem que ser muito bem gerenciado. Então o silo, na realidade, eu acho que precisam ser mais bem gerenciados. Por isso que a gente está com o projeto de ter o maquinário, devolver tudo para o governo. A Emater vai gerenciar os maquinários todos, parar com aquela história, dar uma máquina para uma associação. Aí um dia um sobe de cima do trator, no dia o outro, nego nunca subiu em cima do trator, sobe de cima do trator, quebraram os tratores todos. E o risco. Né? E o risco também, né? Então, veja só, agora não, a gente vai fazer diferente. Nós vamos ter técnicos, os técnicos agrícolas que vão acompanhar esses tratores, vão dizer, ó, o dia tal o trator vai estar aqui, vai gradear, entendeu? É domar a terra, não é virar a terra. O PT fez a vida inteira um negócio de virar a terra. Eles iam lá, davam uma gradeada na terra, ficava com esse torrão desse tamanho, e depois não voltavam com o trator. Aí o que aconteceu? Não pode plantar assim. Não pode plantar assim, vai ter prejuízo. Por isso muita gente plantou, teve prejuízo e parou. Ali na Transacriana mesmo é um grande exemplo. Botaram um silo lá que hoje não guarda mais nada da Transacriana.
os produtos que estão sendo guardados no silo da Transacreana é produto produzido aqui perto do Senador Guiomar, aqui nessa região. Então, Agora, grande erro cometido e que nós não vamos cometer. A gente vai fazer a coisa direitinho, Roberto. Nós não vamos enganar produtor, nós não vamos querer sujar o CPF do produtor, ao contrário. O IMAC está com toda uma política junto com a SEMA no sentido de livrar os produtores, aqueles que forem possíveis, né? Que as multas estão ali ainda de forma administrativa, criar uma condição dele repor aquela área ali, mas com coisa que dê dinheiro, não é com árvore só não, mas com café, entendeu? Com alguns produtos que dá dinheiro no futuro. Então, isso também é uma política do governo, do setor produtivo, né? Que o Gladson pediu que isso daí fosse implantado. E está sendo implantado, devagarinho. Acontece que a gente tinha um negócio todo atravessado, todo errado, honestamente, Roberto, muito atravessado. Foram 20 anos, muitos milhões de empréstimos que foram feitos e, me diga, a gente come arroz do Acre? Não. Come feijão do Acre? Não. Então, é o básico. É o básico, nós não comemos. E a quantidade de dinheiro que foi pego para fazer isso? Compraram trator, compraram máquina, tudo que é tipo e tal, e nada aconteceu. Fizeram o silo e o que aconteceu? Não produziu. Então, houve um erro. Então, nós vamos corrigir esse erro. Aproveitar o que a gente tem aí, corrigir o erro e produzir. Agora o produtor não é só produzir e ganhar dinheiro. Vamos dar apoio inclusive para quem planta soja, Roberto. É bom que fique bem claro aqui. Por falar nisso, eu queria que você me explicasse como é que o governo incentiva a plantação de soja, desestimulando o crescimento da agropecuária. Tem uma explicação para isso? Não é desestimulada o crescimento da pecuária. Eu acho que nós podemos fazer as duas coisas. Intensificar o uso da pecuária, intensificar a pastagem, que eu quero dizer o seguinte: hoje nós temos um boi por hectare, uma suposição. Qual é o projeto? Vamos buscar tecnologia para a gente ter 2 bois por hectare, 3 bois por hectare, 4 bois por hectare. Tem tecnologia para tudo isso. Então, intensificar o uso da nossa pastagem. Enquanto isso sobra áreas para a gente plantar soja. Não tem nenhum problema. Dá para conviver, inclusive, depois que você tira a soja, você já pode soltar o boi em cima. Você planta uma gramínea qualquer e solta o boi. A soja é só para grande produtor? Em grande escala? Não, para pequeno produtor, Roberto. Produtor aí de 50, 100 hectares. Lá em Minas Gerais, lá em Goiás, tem muitos produtores de 50 hectares, de 100 hectares, 200 hectares. Não é só para gente que produz 1.000, 2.000, 5.000 hectares, não. Então, tanto é que no plano de governo nosso, está lá. Nós vamos apoiar o produtor de soja com calcário. Hoje o calcário chega aqui em torno de R$400 a tonelada. Então nós fizemos um projeto e já falamos com o Petecão. A gente vai reunir a bancada a semana que vem lá em Brasília, para a gente pedir para a bancada colocar uma emenda para a gente comprar os caminhões, porque o grande problema do calcário é frete. E se a gente tiver os caminhões, o calcário vai chegar aqui na faixa de R$180 a tonelada. Então, vai ficar muito mais barato para o produtor que vai plantar soja, que vai plantar o que quiser plantar. Então, nós vamos apoiar com calcário não só o pequeno produtor aqui, mas também esse produtor da soja de até 300 hectares. Numa reunião ontem da Federação da Agricultura com a Sueira e os produtores de soja, a gente sentou para conversar. Nós temos que conversar, ouvi-los também. E ficou acordado que nós vamos subsidiar, não é subsidiar, porque o governo não vai gastar nada dele, entendeu? Nós vamos ajudar a trazer o calcário mais barato para até 600 toneladas para um produtor que produz soja, porque vamos supor, ele tem 300 hectares para plantar e ele precisa colocar 2 toneladas. É a vitamina da terra. Não, o calcário na realidade é o que corrige a acidez para que a planta aproveite a vitamina que vai para ela depois, que são os adubos, né? Se você plantar em uma terra ácida e adubar, o adubo vai reagir com a acidez da terra e a planta não vai aproveitar. Sim. Então você tem que corrigir a acidez da terra, eleva, que é o famoso pH, eleva para em torno de 6,5, 7, entre 6 e 7, né, depende da cultura que você vai usar, e aí sim, aí você pode pôr o adubo, que a planta aproveita todo o adubo, senão o adubo reage com a acidez. Então por isso que é importante, coisa que era para ter feito, o PT pegou dinheiro e mais dinheiro do KfW, do BID, para fazer esse tipo de trabalho, e não aconteceu. Agora, nós vamos fazer no nosso governo, se Deus quiser, e pode ter certeza que o povo vai entrar muito menos na floresta, desmatar muito menos do que no governo do PT. Bocalon, agora eu quero tirar uma dúvida, que faz tempo que foi falado isso, vez por outra esse assunto volta aos jornais. Tu quer me explicar o que é o projeto de vaca mecânica? Ah, sem dúvida nenhuma.
Olha só, aqui em Maués, aqui no Amazonas, em Maués, a prefeitura atende mais de 4.000 crianças e famílias do Bolsa Família com leite de soja. E o leite de soja vem da onde? O soja sozinho não vai virar leite, você tem que botar numa máquina. A máquina que faz o leite de soja é chamada vaca mecânica. O Brasil inteiro usa o leite de soja porque ele é mais nutritivo do que o leite de boi para criança. Por exemplo, a menina, né, que toma leite de soja constantemente enquanto criança na escola e tal, ela atrasa o seu período fértil. Ela não entra na fertilidade aí com 10 anos, com 11 anos. Muitas vezes ela atrasa. Isso daí é provado cientificamente, né? Quando você vai em escolas que usam o leite de soja, em creche, por exemplo. Se você for em creche onde usa leite de soja, você vai ver que a meninada todinha dá aquela engordada rápida. Por quê? Porque tem bastante proteína e tem muitas vitaminas. Uma pessoa que é acamada, por exemplo, a minha esposa, está numa UTI. O que ela usa como alimento? Leite de soja. A sua ideia era fazer isso aqui no Acre, implantar uma vaca mecânica usando leite de soja? Não, a vaca mecânica é para pegar o soja produzido aqui e fazer o leite da soja. Esse é o projeto. Esse é o projeto. E nós vamos fazer, se Deus quiser, porque o Acre está produzindo soja. Por que nós não podemos fazer o leite de soja, que é tão nutritivo? Lá atrás, no governo passado, o professor Rego, meu amigo, vou falar porque eu sei que ele é meu amigo, eu sei que ele não vai achar ruim. Todo mundo sabe que ele era contra a soja. Né? E aí um dia, eu conversando com ele, ele disse que ia passar no supermercado para comprar leite de soja. Falei, ô professor, que conversa é essa? O senhor é contra a soja, não quer plantar soja, o senhor bebe leite de soja? O senhor não devia beber leite de soja então, não é? Ah, Boca, não, mas é porque eu sou alérgico a lactose. Então eu tenho que tomar leite de soja. Então, olha só como são as coisas, né? Então, o leite de soja realmente é uma alternativa. A prefeitura de Ribeirão Preto tem uma lei onde ela distribui o leite de soja até mesmo para as famílias carentes que fazem parte do Bolsa Família. Ah, sim, deixa eu te falar. A produção que a gente fizer aqui de arroz, de feijão, de milho e de farinha e outros produtos comestíveis, que o produtor vai pagar, a gente vai fazer o trabalho para ele de mecanização, de adubo, correção de solo e tudo. E ele vai pagar com produto para a CAGEACRE, a CAGEACRE vai receber. A CAGEACRE vai beneficiar esse produto e vai colocar à disposição para vender para as escolas, para os hospitais, a preço muito mais barato do que no comércio local. E o que sobrar disso daí ainda vai dar para a gente atender também aquelas pessoas que têm Bolsa Família. Por exemplo, quem do Bolsa Família recebe R$100 no mês. O que acontece? Se ele for no supermercado comprar um pacote de arroz, em torno de R$12. Só que esse daqui é produzido no Acre, ele dificilmente vai passar de R$8. Então o que vai acontecer? Essa pessoa do Bolsa Família vai poder comprar mais arroz, mais feijão, mais farinha. De qualidade? Claro, produto de qualidade. Nós vamos ter produto de qualidade. O arroz que a gente vai plantar aqui é o arroz que eu já trouxe a semente. Nós trouxemos a semente lá quando eu fui secretário, que é o arroz primavera. É o que a gente vai distribuir semente agora. Tá meio tarde já, eu cheguei tarde no governo, tá meio tarde, mas a gente vai, o Grato já deu sinal verde, antes tarde do que nunca, a gente vai distribuir a semente agora, fazer aquilo que a gente fez lá em 99 no governo do Jorge, que não lembra, distribuir uma semente, iniciamos o programa de mecanização, no outro ano encheu os armazéns. Aí o Jorge pegou 4 carretas de milho, botou em frente à Casa Rosada e escreveu uma faixa bem grande. O Acre exportando o milho para o Peru, que não lembra disso. Não era verdade, não? Era verdade. Então aconteceu, não foi? Com apenas um ano, só não continuou. E por isso o Acre, nós comemos arroz de fora, feijão de fora, tudo de fora e gera emprego tudo lá fora. E por que tu saiu do governo do Jorge? Ah, sim, eu deixei o governo do Jorge porque eu não concordava com as práticas do governo naquele momento. De jeito nenhum. Coisas que não são bem republicanas? Coisas não republicanas, exatamente. Eu não concordei com aquilo. Eu não homologuei algumas licitações que mandaram para me homologar. E eu ligava para o governador e dizia: homologa o senhor, porque eu não vou homologar de jeito nenhum. Eu não vou botar minha caneta assim. E ele te respondia como? Não, ele ficava chateado comigo e tal, mas eu cancelei as licitações, abria novas licitações e provava que eu fizia muito mais barato aquilo que inicialmente queria um valor que não era digno. Estamos chegando aos 30 minutos. A última pergunta para você: o que seria a realização de um sonho nesse novo momento que você vive? A realização do meu sonho agora seria ver o Acre produzindo. Honestamente, aquilo que eu disse agora há pouco, eu gostaria muito de ver a nossa terra fazendo brotar da terra a riqueza que ela tem. O Acre não tem outra alternativa.
O governo passado falou só em floresta, na última hora se renderam ao agronegócio. O próprio Tião Viana dizia que o próximo governo dele agora seria o governo do agronegócio. E tanto é que ele até comprou máquina para isso, né? Então eu fico muito feliz de ter defendido uma ideia. Quantos anos, quantas décadas eu venho defendendo essa ideia? Já fiz na Crelândia e queria fazer no Estado. Então, como eu não consegui ser governador para fazer, mas agora o governador Gladson Camelim me deu essa oportunidade, estou agarrando, como eu disse, com as duas mãos, os dois pés, e o meu sonho mesmo é ver a nossa terra produzindo, gerando trabalho, gerando emprego e menos jovens na penitenciária. Obrigado, Bocalon. Foi um Obrigado prazer conversar contigo. Prazer é meu. Eu gosto de te ver assim, sempre ávido por mudança, querendo renovar as coisas e disposto a estar nessa modernidade. Com certeza, eu sempre estarei disposto. Eu acredito no Acre, eu acredito no povo do Acre, e acredito na nossa terra, e acredito no governo que agora está nesse momento, que é o governo do Gladson Camelim, que me chamou para essa missão. E eu tenho fé em Deus que essa missão será cumprida. Obrigado a você também pelo carinho da audiência, você que acompanhou conosco esse bate-papo maravilhoso com o velho Bocalon, que continua bem disposto, como você viu. E lembrando a vocês que essa semana é a volta do Gameleira Connection, que tirou umas férias em virtude de algumas arrumações aqui no nosso estúdio. Muito obrigado.